da pregação do Evangelho, tá bom? Vamos abrir em 1 Samuel, capítulo de número 13. Meus irmãos, as nossas crianças, elas ficam aqui conosco, no culto público, tá bom? Nós temos ali atrás um kitzinho para o seu filho ou para a sua filha, que deseja talvez acompanhar o culto, tá? Então, as nossas crianças, elas ficam aqui com a gente para aprender conosco, principalmente com os pais, como é que nós cultuamos ao Senhor. Nós temos ali um roteiro para elas, tá bom? Uma pranchetinha com uma folha, um roteirozinho de culto, onde ela pode escrever, ela pode desenhar, acompanhar a mensagem, né, dentro desse universo das crianças, tá bom? E nós estamos pregando 1 Samuel, a nossa igreja ela trabalha com mensagens expositivas sequenciais, então a gente começou lá no capítulo 1, lá no verso 1, estamos expondo verso a verso de 1 Samuel. E nós chegamos então no capítulo de número 13. E o sermão dessa noite tem como título: Nunca troque a obediência pela conveniência. Nunca troque a obediência pela conveniência. Vamos ler 1 Samuel capítulo 13, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. E reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel. E 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá. E os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disso. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carro e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Avém, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? E Saul respondeu: quando eu vi que os soldados estavam se dispersando, que não tinham chegado no prazo estabelecido, que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu aos mandamentos do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal
e foi a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que estavam com ele. Eram cerca de 600. Vamos ao Senhor em oração, mais uma vez. Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite e pedimos o Teu auxílio, pedimos a Tua ajuda, Senhor, nesse momento. O momento mais alto, Senhor, desse culto, onde o Senhor vai falar conosco. Nós cremos no Teu Evangelho, nós cremos na Bíblia, nós cremos, ó Deus, de que essa palavra é a Tua palavra, Senhor, inerrante, infalível, suficiente. Por isso, o que todos nós precisamos fazer é olhar para a Tua palavra, é olhar para o Teu Evangelho e tirar do Teu Evangelho verdades, ó Deus, para as nossas vidas. Por favor, faz isso para a glória do Teu nome. Senhor, não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca de Ti, ó meu Deus, mas que eu venha tão somente pregar o Teu Evangelho, a Tua palavra, a Tua verdade, os Teus preceitos. Faz isso para a glória do Teu precioso nome e para a nossa alegria. E todos nós dizemos amém. Como nós vimos, os amonitas foram derrotados. Os amonitas foram derrotados. A leste do Jordão começou a se levantar uma tensão, mas o Senhor interveio. E o Senhor calou os amonitas. Todavia, o problema com os filisteus persiste. Por meio do profeta Samuel, Deus havia expulsado os filisteus da terra e dado paz, então, ao povo. É isso que nós podemos ver lá no capítulo 7, no verso 13, verso 14. Contudo, os filisteus nunca deixaram de ser uma ameaça para o povo de Deus. Eles sempre ficavam ali, à espreita, maquinando maneiras de invadir e de conquistar Israel. E bem da verdade, meus irmãos, que mais do que nunca, os filisteus tinham razões agora para ficar em alerta e se preparar para um levante de Israel. Por quê? Porque sob a monarquia, Israel agora começou a ter o seu próprio exército. A Filístia tinha guarnições em diferentes partes, então, da nação. E eles, então, estavam ali monitorando a situação de Israel de perto. E o povo inimigo soube que Israel entrou nesse sistema da monarquia e por isso as tensões começam a aumentar entre essas duas nações, a nação de Israel e a nação da Filístia. E agora Saul precisa então lidar com um problema ainda maior do que os amonitas. O problema da ameaça da Filístia, uma nação que dominava a arte da guerra, que possuía ali as melhores espadas, os melhores escudos, os melhores carros de guerra. A nação de Israel não dominava a arte da guerra. Não havia ferreiros, inclusive, em Israel. Eram pessoas do campo, que por vezes, para afiar uma foice, uma enxada, deveriam atravessar, entrar no território dos filisteus e pedir aos filisteus para que pudessem afiar as suas foices e as suas enxadas, porque não havia essa tecnologia em Israel. Não havia ferreiros em Israel. Por isso Saul, ele forma estrategicamente o seu exército e o coloca em posição sob o seu comando e o comando do seu filho Jonatas. Contudo, meus irmãos, como nós veremos, alguns problemas e desarranjos acontecem. E a pergunta é: será que Saul, ele está preparado para obedecer o Senhor sob pressão? Será que Saul está preparado para obedecer ao Senhor sob essa ameaça da Filístia? Será que Saul está preparado para obedecer o Senhor, estando ele agora no olho do furacão? Meus irmãos, Saul teve o seu melhor momento na batalha contra os amonitas. Porém, nós veremos o seu pior momento agora, nessa batalha contra os filisteus. É aqui que começa a bancarrota de Saul.
A desobediência de Saul, como nós veremos, vai desencadear um declínio espiritual muito trágico desse homem aqui. Um declínio espiritual que vai culminar na ida de Saul a uma feiticeira e, por fim, ao seu suicídio no meio do campo de batalha. Por quais razões? Nós veremos que Saul optou pela conveniência ao invés da obediência. E aí eu quero tirar desse texto pelo menos duas grandes verdades. A primeira verdade está entre o verso 1 e o verso 12. Nós veremos a queda de Saul. A queda de Saul. Entre o verso 1 e o verso 12, veja como Saul pecou, como Saul caiu em pecado. E o texto inicia dizendo, do verso 1 ao 4, Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Micmas, e nos montes de Betel, 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou o destacamento dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disso. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Irmãos, o governo de Saul, a monarquia sob o governo de Saul foi deprimente. Tirando a sua vitória contra os amonitas, Saul governou muito mal o povo de Israel. Como nós vimos, o episódio lá da sua covardia, escondendo-se ali no meio das bagagens, já mostrava para todos nós que o seu mandato seria extremamente problemático. E os primeiros versos do capítulo 13 até parecem otimistas, revelando aqui Saul e a sua ofensiva contra os filisteus. Contudo, aqui nos é revelado algumas características, no mínimo, dúbias da vida de Saul, que vão, ao fim de tudo, terminar com a sua vida. Veja, por exemplo, como é que o caráter de Saul ele é revelado aqui. Veja, por exemplo, o seu orgulho. Veja o orgulho de Saul. Tal como o povo desejava, Saul trabalhou e organizou o exército de Israel. Na batalha aqui para defender Jabes de Gileade, lá no capítulo 11, não menos que 300.000 homens foram recrutados. Todavia, desses 300.000, ele só escolheu 3.000 homens, sendo que 1/3 desses homens ainda ele delegou aos cuidados do seu filho Jonatas. E Jonatas, então, com estes 1.000 soldados, ele inicia a batalha. Veja comigo que a divisão aqui de Jonatas tem um número menor de soldados, mas foi ele que, de uma forma corajosa, valente, atacou alguns destacamentos filisteus que estavam invadindo a terra de Israel, estavam ocupando a terra de Israel. E esse ataque, então, de Jonatas, foi o primeiro de muitos outros que, então, trouxe a libertação plena dos filisteus no reinado de Davi. Nós vamos ver lá na frente. Então, a valentia de Jonatas aqui foi o acender da pólvora que explodiu os filisteus nos anos de Davi. Jonatas não se sentiu acovardado diante de 3.000 carros de guerra, diante de 6.000 condutores de carros, e tantos outros soldados como a areia do mar. Antes ele se sentiu empoderado pelo Senhor em defender a sua terra, e assim ele o fez.
Porém, veja comigo que, apesar de ter Jonatas ter atacado os filisteus, foi Saul que ganhou a popularidade. Por quê? Foi Saul que tocou a trombeta, meus irmãos. E por isso ganhou toda a popularidade. Aqui nós vemos o orgulho que assumiu Saul, o homem orgulhoso que tomou para si os créditos que eram do seu filho. Veja algo interessante também comigo. Note como ele convoca os seus irmãos israelitas. A pergunta é: por que Saul chamou seus compatriotas de os hebreus, em vez de homens de Israel? Interessante, né? A palavra hebreu era uma palavra pejorativa. Warren Wiersbe, comentarista bíblico, vai dizer o seguinte: nas escrituras o termo é usado principalmente por estrangeiros falando com israelitas, ou ainda israelitas falando de si mesmo a estrangeiros. Tem-se a impressão de que, em várias ocasiões, hebreu é usado como um termo expressando desprezo. E aí Warren Wiersbe comenta e pergunta: será que Saul não respeitava o seu próprio povo? O que nós vemos aqui? Um homem orgulhoso. Veja também a sua impaciência e a sua incredulidade. Saul tocou a trombeta e os homens foram reunidos em Gilgal. Todos foram convocados e todos estavam ali preparados para a guerra, preparados para a batalha. Porém, há um detalhe. Não é para batalhar contra um destacamento apenas dos filisteus, mas contra um exército inteiro, em peso, dos filisteus. Quando ouviram de que eles iriam enfrentar 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores e tantos outros soldados filisteus, cujo o número era como as areias do mar, as pernas dos soldados israelitas começaram a tremer. Eles ficaram apavorados. Eu imagino a cena, meus irmãos. Alguns soldados se aproximando de Saul e perguntando, né? Quantos soldados filisteus nós vamos atacar? Uns 1.500 soldados? E Saul responde: não, é um pouco mais, é um pouco mais. Aí os soldados perguntam: bom, então deve ser uns 3.000 soldados, porque daí fica mano a mano, né? Vai ficar mano a mano aqui. E Saul responde: não, é um pouco mais. É um pouquinho a mais. Eles são milhares de soldados. São tantos quanto as areias do mar. O que acontece? Os filisteus ficam com medo. Versos 6 e verso 7. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil, que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos entre as rochas e poços de cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. E Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Veja, os soldados começaram a se dispersar e fugir. E os que ficaram começaram a ficar com medo, apavorados. E Samuel havia dado uma ordem a Saul, para que Saul pudesse então esperar 7 dias. Nós só sabemos disso no desenrolar do texto. Saul deveria esperar 7 dias, para que o profeta pudesse então chegar com uma palavra do Senhor, com um culto ao Senhor Deus, oferecendo sacrifícios. Mas o problema é que Samuel não chegou até o 7º dia. Ou melhor, não chegou até o fim do 7º dia. Ele disse que chegaria, mas
ele ainda não havia chegado. E nesse interim, então, os soldados estão desertando, fugindo com medo. Quanto mais esperava, Saul mais ficava preocupado vendo seus soldados fugirem, se escondendo. Passou um dia, Saul ficou preocupado. Passou o segundo e o terceiro, ele já estava roendo as unhas. No quarto dia, Saul já estava ali tomando maracujina. No quinto dia, ele não conseguia mais dormir à noite. No sexto dia, a ansiedade de Saul levou a planejar já um plano B, caso Samuel não aparecesse. E no sétimo dia, Saul executou esse plano B, se mostrando completamente incrédulo e impaciente naquela ocasião, naquela tensão entre os filisteus. O que ele fez, irmãos, ele tentou barganhar com Deus, oferecendo a Deus um culto à sua própria maneira. Verso 8 e verso 9, ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas esse não chegou a Gilgal. E os soldados começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. E Saul ofereceu então o holocausto. Saul não tinha autorização da parte de Deus para oferecer holocaustos ao Senhor. Somente os levitas, sacerdotes, descendentes de Arão, poderiam oferecer sacrifícios ao Senhor. Ele não era um levita, ele não era sacerdote, ele não era descendente de Arão. Saul era rei. O ofício dele é completamente diferente. Portanto, Samuel não somente ofereceu uma adoração estranha ao Senhor, como também desrespeitou a autoridade de Samuel. A sua atitude, o seu pecado é fruto da sua presunção, do seu medo, da sua impaciência e da sua incredulidade. E bem da verdade, Deus estava testando Saul. Eis aqui uma provação que ele passou. Eis o resultado. Ele foi desqualificado. Desqualificado. Meus irmãos, a realidade é que Deus testa o seu povo com provações severas, com provações duras. Podemos ver isso, por exemplo, na vida de Moisés. Mas diferente de Saul, Moisés aprendeu a confiar no Senhor. Diante do Mar Vermelho que Deus abriu para salvar o seu povo e destruir o exército egípcio. Do mesmo modo, Saul precisava confiar no Senhor em tempos difíceis, se quisesse então ver a salvação de Deus. No entanto, o teste mostrou-se por demais pesado para Saul. Ele não aguentou. Deus o testou e ele foi reprovado. Ele desejou vencer a batalha, mas não desejou vencer os impulsos do seu próprio coração. Desejou vencer os filisteus, mas não desejou vencer a sua própria ansiedade, os seus próprios medos. Por isso nós vimos o orgulho e agora nós estamos vendo a incredulidade. O sábio Salomão disse algo interessante, meus irmãos. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra. E o que domina o seu espírito é melhor do que aquele que toma uma cidade. Veja. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra. E o que domina o seu próprio espírito é melhor do que aquele que toma uma cidade. Perceba comigo o valor que o Espírito Santo dá para aqueles que dominam o seu próprio coração. O temperamento controlado deve ser muito mais buscado do que a vitória sobre uma cidade, uma vitória sobre o inimigo.
Essa era a batalha que Saul havia perdido inteiramente. A batalha contra os filisteus era brincadeira de criança, comparado a esta batalha interna de dominar o seu próprio coração. Saul perdeu. Saul perdeu. Porque era orgulhoso, porque era impaciente e porque era incrédulo. Mas veja também a dissimulação de Saul. Saul não é somente orgulhoso, impaciente e incrédulo, ele também se mostra dissimulado. A pessoa dissimulada é aquela que quer se esconder, aquela que quer fingir, que quer acobertar as suas atitudes com palavras falsas. O dissimulado, ele se faz de tonto. Ele usa ali de desculpas esfarrapadas para não ser penalizado. E é exatamente isso que nós podemos ver em Saul. Porque, como havia prometido, Samuel chegou lá no acampamento dos soldados israelitas. Muito provavelmente no 7º dia. No fim do 7º dia. Contudo, o profeta Samuel percebe o rei oferecendo sacrifícios. Ele chega bem na hora. E Saul então se apresenta como um homem dissimulado. Primeiro, saudando o profeta Samuel que havia chegado. E dando-lhe uma desculpa esfarrapada. Verso 8 ao 12. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me holocaustos e o sacrifício de comunhão. Saul ofereceu então os holocaustos, e quando ele terminou de oferecê-los, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo, e perguntou-lhe: Samuel, o que você fez? Ou melhor, Saul, o que você fez? E Saul respondeu: quando eu vi, veja aqui a desculpa esfarrapada de um dissimulado. Quando eu vi que os soldados estavam se dispersando, e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam chegando em Miquimás, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer holocaustos. Sério, Saul? Quer dizer então que você foi obrigado, você se sentiu obrigado a oferecer sacrifício, Saul? Você foi obrigado, então, a desobedecer ao Senhor, Saul? Claro que não, Saul. Você é um dissimulado, Saul. Ninguém é obrigado a desobedecer o Senhor. Veja que a única verdade aqui nessas desculpas é a parte que ele fala que não buscou o Senhor. Isso é verdade, ele não buscou, ele não orou. E porque não orou, porque não buscou o Senhor, se viu desesperado, com medo, e tentado a desobedecer, e foi o que ele fez, desobedeceu o Senhor. Não porque as pressões eram demais, mais fortes do que ele, mas porque ele não confiou no Senhor, e não o procurou, não confiou na palavra de Samuel, o profeta, que havia lhe dito que viria em seu auxílio para oferecer sacrifícios ao Senhor. Este é Saul, orgulhoso, impaciente, incrédulo, dissimulado. E veja que também ele é tolo. Veja só tolice. Porque Samuel perguntou lá no verso 13: você agiu como tolo. O que você fez, Samuel? Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Samuel agiu como tolo. Como um verdadeiro tolo. Ele agiu como tolo porque pensou consigo mesmo: quem sabe? Quem sabe? O sacrifício de um rei na hora errada seja melhor do que um sacrifício de um sacerdote na hora certa.
Ele se mostrou como um tolo, tal como os filhos de Eli foram tolos também ao pensar de uma forma supersticiosa, né? Achando que a arca do Senhor haveria então de trazer vitória, levando a arca do Senhor no meio da batalha. Foi isso que os filhos de Eli fizeram. Saul é tolo, tal como os filhos de Eli foram tolos. E a palavra tolo aqui, ela é muito bem usada por Samuel para descrever Saul. Salomão já nos disse, o tolo diz em seu coração, não há Deus. O tolo diz ao próprio coração, não há Deus. Saul foi um tolo, não confiando no Senhor. Diante da pressão, pensou que Deus não haveria de cumprir as suas promessas. Em outras palavras, Saul foi um tolo porque não creu no Senhor, a maneira do Senhor, a maneira do Senhor. E aí agora eu me dirijo às crianças, os meus irmãozinhos e as minhas irmãzinhas. Crianças, vocês percebem o grande pecado de Saul aqui? Saul, ele não confiou no Senhor. Deus falou com o amigo de Saul. Quem era o amigo de Saul? O profeta Samuel. E Samuel deu o recado para Saul, dizendo, olha, eu vou te ajudar. Eu vou estar com você no campo de batalha, mas Saul não acreditou. Sabe o que aconteceu? Saul, ele se intrometeu e fez algo que somente Samuel poderia fazer. Samuel era um profeta, Samuel era um sacerdote, e somente Samuel poderia adorar a Deus, oferecendo ao Senhor Deus alguns animais, como adoração. Mas Saul achou que ele poderia fazer o que Deus chamou Samuel para fazer. E qual foi o resultado? O Senhor ficou muito bravo com Saul. Porque, na verdade, Saul não estava acreditando no poder de Deus. A atitude aqui de Saul revelou como Saul não acreditava que Deus poderia salvar ele e o povo dos seus inimigos. E aí eu quero, crianças, que vocês desenhem Saul e Samuel, tá bom? Saul e Samuel. Você pode desenhar Saul com medo e Saul com cara de bravo, porque ele estava bem bravo aqui mesmo. Ele estava bem bravo com Saul nesse momento, tá bom? Meus irmãos, eu quero trazer algumas aplicações para todos nós agora. Eu quero falar sobre o Adão revisitado. Quando você leu essas desculpas dissimuladas de Saul, creio eu que você lembrou de alguém muito conhecido por todos nós. Você deve ter lembrado de um episódio de um sujeito bem parecido com Saul aqui, não é verdade? Sim. Eu estou falando de Adão. Meus irmãos, o que nós podemos concluir aqui é que a narrativa da queda de Adão, lá em Gênesis capítulo 3, ela é revisitada na queda de Saul. Saul não é um segundo Adão. O segundo Adão, como nós veremos, é Cristo. Cristo é o segundo Adão, é o Adão que desceu dos céus. Mas Saul é o primeiro Adão. Mas o primeiro Adão revisitado. Tal como Deus fez com Adão após a queda, Samuel fez o mesmo com Saul. Ele o confronta com uma pergunta: o que você fez, Saul? Em Adão, Deus perguntou: onde você está, Adão? Com Saul, o profeta pergunta: o que você fez, Saul?
O primeiro Adão respondeu: eu ouvi os teus passos. Veja a dissimulação aqui também. Eu ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Foi a mulher que tu me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. Desculpa esfarrapada. Saul, o Adão revisitado, respondeu também a Samuel, quando ouviu os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, eu pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor, por isso me senti obrigado a oferecer o holocausto. Eu também comi o fruto, me senti obrigado. Mas veja que essa não é tão somente a história do primeiro Adão. E essa história também não se restringe tão somente a Saul, o Adão revisitado. Essa história também é a nossa história. A narrativa de Adão, da queda de Adão, ela é revisitada em nós diariamente quando nós pecamos contra o Senhor, caindo sobre as pressões, sobre as provações, sobre as tentações. Também ficamos com medo. Também nos acovardamos diante dos problemas e das tensões da vida. Também somos dissimulados e jogamos a nossa responsabilidade para outras pessoas. Nós somos todos Saul nesse sentido. Somos todos Saul aqui nesse capítulo. Somos impacientes e desejamos tudo da nossa maneira. Nós queremos que Deus venha se enquadrar na nossa agenda, nos nossos planos. E bem da verdade é que nós, ao fazermos isso, nós pecamos, tal como Saul, tal como Adão. Pecamos, escolhemos a conveniência ao invés da obediência. Não somente caímos como Saul, como também tentamos mascarar a nossa culpa, dando desculpas, como se as provações, as tentações, as pressões fossem maiores do que nós poderíamos suportar. Nada mais equivocado do que isso. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não vai permitir que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo vai providenciar um escape para que vocês possam suportar. Ou seja, não há provações por demais pesadas sobre nós. E aqui a Escritura nos ensina um princípio poderoso. Se nós pertencemos a Ele, Deus não vai permitir que qualquer dificuldade seja maior do que a nossa capacidade de suportar. São provações que, quando vencidas, quando suportadas, são mecanismos de Deus para que Ele mesmo seja glorificado. É óbvio que Saul estava sob pressão. Mas Daniel na cova dos leões também estava sob pressão. Os 3 jovens lançados na fornalha de fogo também estavam sob pressão. Mas em todo momento, sejam momentos de provação, sejam momentos de tentação, Deus está presente dando forças e graça suficiente para que venhamos a suportar e vencer as tentações e as provações que se levantam contra nós. Portanto, qualquer coisa que aconteça em nosso caminho, provando a nossa fé, que vem nos pressionar, que se levante como um grande desafio, qualquer tragédia que venha se abater sobre nós,
nós somos capazes de superá-la e alcançar vitória espiritual em qualquer situação. Nós somos capazes de obedecer o Senhor. Por isso, Deus não aceita desculpas esfarrapadas. Foi difícil para Saul? Obviamente que foi difícil para Saul. Mas foi difícil para Samuel também, lá no capítulo 7. Nós já passamos por esse capítulo. No capítulo 7, meus irmãos, os filisteus também estavam ali atacando Israel. No momento que o profeta Samuel estava oferecendo holocaustos ao Senhor, no momento do culto. Mas diferente de Saul, Samuel confiou no Senhor e obedeceu ao Senhor, apesar das circunstâncias desfavoráveis, as pressões. Samuel foi fiel ao Senhor, e o Senhor então bradou dos céus com um forte estrondo e colocou todos os filisteus em pânico. 2 homens na mesma situação. A obediência não pode conhecer limites. A obediência não pode conhecer limites. Pegue, por exemplo, Abraão. Abraão, eu quero o teu único filho. O teu único filho. Irmãos, você quer uma pressão maior do que essa? Abraão confiou, mas estava disposto a obedecer ao Senhor. E Deus não permitiu que Isaque fosse morto. Ainda que Abraão estivesse disposto a matar, a entregar o seu próprio filho. O que isso nos ensina? A obediência não conhece limites. O salmista vai nos dizer, Salmo 112, a partir do verso 6. Ouça, o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele, não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor, o seu coração está seguro e nada temerá, no final verá a derrota dos seus adversários. Quem vai ver isso? O justo, aquele que confia no Senhor. Quem confia no Senhor não vai ser abalado por notícias ruins. É uma promessa do Senhor. Todos aqueles que se lançam na obediência, confiando no Senhor, não serão desprovidos de segurança no coração. Quantas vezes, meus irmãos, debaixo de pressão, nós recorremos ao pecado. É uma mentira a fim de não perder os benefícios, seja um benefício talvez do trabalho, seja um benefício do plano de saúde, nós colocamos ali coisas que nós não temos, mas que nós temos, né? Para a gente não perder uma carência, né? É uma palavra dura lançada de uma forma grosseira ao cônjuge no momento de crise, no momento de tensão. É a conivência com atitudes mundanas para não perder a amizade de familiares, de amigos. Nós somos tentados por meio de situações difíceis e por vezes nós caímos. Essa é a verdade. Portanto, Adão não é tão somente revisitado em Saul. Adão também é revisitado em nós. Por isso nós precisamos urgentemente recorrer aos cuidados graciosos de Cristo Jesus. De Cristo. Amém? Amém. Segunda verdade, veja a disciplina de Saul, do verso 13 ao verso 15. Veja a disciplina de Saul. Disse Samuel, verso 13, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel.
Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, mas você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Saul pecou contra o Senhor e foi repreendido, não somente repreendido, mas disciplinado. Seus pecados trouxe consequências e penalidades imediatas aqui a ele. A sua desobediência vai lhe custar a dinastia. Ainda que o seu reinado não acabe imediatamente, os seus filhos jamais vão subir no trono. E o texto é claro, se ao menos Saul tivesse obedecido à ordem de Deus, seu reinado teria durado para sempre. Agora o seu reinado vai morrer com ele, pois Deus já buscou, Deus já escolheu um homem, um jovem, cujo coração se ajusta ao coração do Senhor para substituir Saul. E nós já sabemos que Davi é esse jovem, que Davi logo logo vai entrar em cena para selar de vez aqui a bancarrota de Saul. Tudo isso é consequência direta da desobediência de Saul. Saul não sabia, meus irmãos, que ao oferecer sacrifícios ao Senhor Deus, algo que ele não poderia fazer, ele estava sacrificando o seu próprio reinado, a sua própria dinastia. Seu nome é lembrado como alguém que desobedeceu o Senhor e por isso foi desqualificado. Por que ele desobedeceu o Senhor? Lá na sua consagração, no capítulo 10, verso 25, Samuel lembrou Saul de que ele deveria ler a lei do Senhor, buscar a lei do Senhor, conhecer a lei do Senhor. No capítulo 10, verso 25, diz o seguinte: Samuel expôs ao povo as leis do reino, e ele as escreveu num livro e a pôs perante o Senhor. Que lei do reino são essas aqui? As leis de Deuteronômio capítulo 17, principalmente a parte que diz: quando subir ao trono do seu reino, o rei mandará fazer um rolo, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu próprio uso. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras da lei e todos esses decretos. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim, prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como dos seus descendentes. Ele não atentou para isso. Ele não prestou atenção naquilo que já falava Moisés lá em Deuteronômio capítulo 17, que o rei que haveria de subir deveria ter uma cópia da lei, e ler, e meditar na lei, conhecer a lei do Senhor Deus. E é na lei do Senhor Deus que nos diz que rei não deve oferecer sacrifícios. Não deve, isso é pecado. É um culto desviado. Saul pecou e por isso foi disciplinado. Irmãos, o fim último da disciplina, não é o sofrimento, não é a perda. O sofrimento e a perda, por vezes, fazem parte do processo. Mas o fim último da disciplina é o arrependimento. E nós não podemos ver, nós não conseguimos ver arrependimento aqui em Saul. Do começo ao fim, você não tem um choro, você não tem um pedido de clemência. Inclusive, no capítulo 14, ainda sabendo que Deus havia tirado ele do reinado, ele vive
a monarquia como se nada tivesse acontecido. Ele não mostra fruto de arrependimento. Nada, zero. E é neste momento que Deus, então, já estava escolhendo um jovem cujo coração é um coração temente ao Senhor Deus. Se algo que nós podemos falar do rei Davi, era que era um homem temente a Deus. Era falho, nós sabemos dos seus pecados, sabemos das suas falhas. Mas me parece que Davi só pecava uma vez, né? Em determinados pecados. Ele pecava e recorria ao Senhor. Sabia que deveria recorrer ao Senhor. Você tem o Salmo 32, que é um salmo que nos mostra o caminho do arrependimento, o caminho que Davi levou. Um homem muito diferente de Saul. E aí agora, crianças, eu quero que vocês desenhem uma coroa. Eu queria que vocês desenhassem uma coroa. Mas eu quero que vocês desenhem uma coroa quebrada. Uma coroa quebrada, uma coroa suja. E por que eu quero que vocês desenhem uma coroa quebrada, uma coroa suja? Porque é a coroa de Saul. Neste momento, porque Saul pecou e não se arrependeu, Deus estava tirando o poder de Saul como rei. Nós sabemos, ele foi o primeiro rei de Israel, e ele pecou gravemente contra o Senhor, e pior, ele não somente pecou contra o Senhor, mas ele também não se arrependeu dos seus pecados. E sabe o que aconteceu, crianças? Deus prometeu tirar a coroa de Saul exatamente nesse momento. Deus prometeu tirar o reinado de Saul. E quem Deus estava se lembrando nesse momento? De quem Deus estava se lembrando? De quem? Você sabe, Isaac? Deus estava tirando a coroa de Saul, estava escolhendo quem? Quem é que estava no campo cuidando das ovelhas? Davi. E por que Deus estava escolhendo Davi? Ainda que ele era um jovenzinho lá cuidando das ovelhas. Porque Davi era um jovem que tinha um coração obediente ao Senhor, que amava o Senhor. Este era Davi. E eu queria que você então desenhasse uma coroa quebrada. E você colocasse assim, coroa de Saul. E pede para o seu papai, então, com a ajuda do seu pai, escreva assim: obedecer a Deus sempre é o melhor caminho. Obedecer a Deus sempre é o melhor caminho. Meus irmãos, algumas aplicações agora para nós. Para nós. Nós precisamos achar guarida. Nós precisamos recorrer ao segundo Adão, aquele que tornou-se homem perfeito, segundo o coração de Deus. E este segundo Adão não é Davi. O segundo Adão é Cristo. Veja comigo que o verso 14 antecipa o chamado de Davi como rei. Deus já havia achado Davi e vai separá-lo então, vai ungí-lo lá no capítulo 16. Todavia, o verso 14 revela muito mais do que Davi. É a procura de Deus. É a procura de Deus que vai achar a sua plenitude em outra pessoa muito mais piedosa do que Davi. Saul, como nós vimos, é o Adão, o primeiro Adão revisitado. Tal como Saul, centenas de anos antes, Adão também havia sido desqualificado no teste. Tal como Deus prometeu, ele cumpriu. Adão, o primeiro, ele foi disciplinado pelo Senhor com a maior de todas as desgraças: morte e separação de Deus.
Portanto, nem o primeiro Adão e tampouco o Adão revisitado, Saul, pode garantir um governo justo ao povo de Deus. Oi, filho. Perdão, meus irmãos, ele tem um grauzinho de autismo, então ele se sente muito à vontade aqui e ele ama bateria. Ama bateria. Mas veja que ainda que Davi seja um homem segundo o coração de Deus, como nós vamos ver mais tarde, Davi também é um homem falho. De fato, Davi vai ser um homem, e é um homem, segundo o coração de Deus, mas é um homem segundo o coração de Deus comparado a Saul. Em comparação a Saul. Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas um homem extremamente limitado. É um homem segundo o coração de Deus, mas não pode ajudar outros homens em seus pecados. Portanto, Davi, como homem que agrada o Senhor, aqui no verso 14, ele é, pela graça, uma sombra do seu mais brilhante descendente, Cristo Jesus, que vai receber o trono pela obediência perfeita do cumprimento da lei de Deus. Saul vai perder o trono e logo vai ser substituído por Davi anos mais tarde. Contudo, o reino prometido do ungido do Senhor não estava reservado a Davi, ainda que Davi seja um homem segundo o coração de Deus. Mas ele é um homem segundo o coração de Deus comparado a Saul, porque ele é um homem falho também. Este reino, essa dinastia perpétua, estava reservada para um descendente superior ao próprio Davi. Por exemplo, Deus vai prometer a Davi, lá em 2 Samuel capítulo 7, só ouça comigo. 2 Samuel capítulo 7, a partir do verso 12. Nos últimos dias de Davi está quase morrendo. E Deus, por meio do profeta Natã, chega para Davi e diz o seguinte: quando a sua vida chegar ao fim, você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele que vai constituir um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Eu nunca vou retirar dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, a sua dinastia, o seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Aí você diz o seguinte: ok, essa palavra estava sendo dirigida a Salomão, mas nós temos dois cumprimentos aqui. Um cumprimento imediato, obviamente, para Salomão, como fruto, como filho direto de Davi, que haveria de construir um palácio ao Senhor Deus. Mas um segundo cumprimento, e um cumprimento ainda maior, é um cumprimento na pessoa bendita de Cristo Jesus. Por exemplo, anos mais tarde, o profeta Miqueias lembrou ao povo de Deus que o descendente de Davi, o ungido, este rei da dinastia perpétua, eterna, estava chegando. Miqueias vai dizer no capítulo 5, verso 2: mas tu, Belém Efrata, embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. As suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Você deve lembrar da mensagem que os anjos
disseram aos pastores do campo, quando este rei chegou, quando esse rei nasceu. Lucas capítulo 2, verso 10. E o anjo lhes disse aos pastores do campo: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão de exército celestial apareceu com os anjos, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Jesus é o verdadeiro rei de Israel. É Jesus, o descendente de Davi. Jesus é o homem segundo o coração de Deus, que cumpre a lei perfeitamente, infinitamente superior a Davi. Ele é maior do que Davi, ele é maior do que Saul. Ele é maior do que Abraão, ele é maior do que a lei. Este é Cristo Jesus. Todos eles nasceram, cresceram e morreram. Cristo Jesus encarnou e está vivo para todos sempre. O escritor de Hebreus vai dizer, no capítulo 1, verso 8, mas a respeito do Filho, isto é, Cristo Jesus, o Rei, o seu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então veja que a queda de Saul, o Adão revisitado, e a destituição aqui da dinastia de Saul, lembra a mim, lembra a você que todos nós precisamos de um rei melhor. Este rei não é Saul, este rei também não é Davi. Precisamos de um representante melhor. Precisamos de um cabeça federal melhor. O primeiro Adão pecou, foi desqualificado. O Adão revisitado, Saul, pecou, foi desqualificado. Precisamos de Cristo Jesus, o segundo Adão, o Adão perfeito. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, veja, o segundo Adão, Cristo Jesus, assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se ser vivente. O último Adão, Cristo Jesus, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, ou seja, semelhantes a Adão. Os que são do céu, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial, isto é, o segundo Adão, Cristo Jesus. Cristo Jesus. É deste rei que nós precisamos, meus irmãos. Adão, ele é revisitado aqui, é revisitado em nossas quedas. Por isso nós precisamos estar confiantes na graça do segundo Adão, não um Adão da terra, não um rei da terra, uma dinastia que vem e passa, mas no reinado eterno de Cristo Jesus, o Adão melhor, o rei melhor. É neste rei, somente neste rei, que a sua vida pode ser governada para a glória de Deus. E se você então deseja ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, Cristo lhe convida hoje a andar com Ele. Chega de desculpas esfarrapadas. Chega de orgulho, chega de tolice, chega de incredulidade, chega de impaciência, chega de tentar agradar a Deus à sua própria maneira, chega de tudo isso, vire a chave na sua vida, como? Entregando a sua vida para este rei, o segundo Adão, o Adão celestial, Cristo Jesus. Ele prometeu nos governar para todo sempre.
Se submeta a este Cristo, se submeta a este Rei, se submeta a esse segundo Adão e obedeça a Cristo Jesus. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Obedecer a Deus é o melhor caminho sempre. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite. Graças nós te damos, ó Cristo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho. Nós te amamos, ó Deus, e queremos andar em obediência, queremos andar agarrados a Ti, queremos ficar, ó Deus, pendurados na Tua cintura. Queremos estar firmes e agarrados a Ti, Senhor, fortalecidos, preservados, do início ao fim da nossa caminhada. De fato, ó Deus, nós não vamos Te dar desculpas esfarrapadas. Nós pecamos. Pecamos ontem, pecamos hoje, nós vamos pecar amanhã também. Mas nós precisamos da Tua graça, ó Cristo. Precisamos do Teu auxílio. Precisamos da Tua ajuda para temer o Teu nome, para não ceder nos momentos de pressão. Por favor, ajuda-nos para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos em Cristo Jesus, dizendo amém e amém.